Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais equipa aqui presente. Sr. Ministro, eu talvez começasse por um ponto que tem que ver com o Orçamento de Estado, mas eu não quero entrar nessa discussão de facto, mas como o Sr. Ministro acabou de dizer, foi uma novidade que soubemos recentemente que, no âmbito deste Orçamento para 2020, que estaria prevista uma revisão da portaria de rácios. Eu lembro-me que no princípio deste ano letivo, no princípio mais ou menos, no princípio de novembro, o Sr. Ministro, quando confrontado com falta de funcionários nas escolas, disse a vários meios de comunicação social que não via este problema como um problema estrutural, que dizia que esta situação de eventuais falhas de assistentes operacionais e alguns encerramentos de escolas tinham que ver com falhas temporárias provocadas por baixa por paternidade ou por maternidade ou baixa por doença. Estou a citar. E, portanto, eu perguntava, Sr. Ministro, em que é que ficamos? É um problema estrutural ou não é um problema estrutural? É porque se não é um problema estrutural e é de facto um problema de baixas, que eu até subscrevo, eu não percebo para que é que vai rever a portaria de rácios. Não só não percebo, como tenho alguma dificuldade em compatibilizar esta novidade com a votação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quinta-feira passada, quanto a projetos do PCP e do Bloco que propunham exatamente uma revisão da portaria de rácios. E se eu bem me lembro, o que foi dito é que isso não era nada preciso, porque havia problemas de facto, sim, mas pontuais que se resolviam com a Bolsa de Contratação de Escolas. Portanto, Sr. Ministro, em que é que ficamos? O problema é estrutural ou não? Porque isso obviamente nos leva para soluções diferentes. Essa é a primeira pergunta. Admitindo no seu raciocínio anterior, prévio ao Orçamento de Estado, que o problema tinha sobretudo que ver com substituições geradas por absentismo em geral, ou até por mortes, ou por questões dessa natureza, eu relembro-me que no Orçamento de Estado de 2018 e depois também no Orçamento de Estado de 2019, uma das grandes linhas de consolidação orçamental do Ministério da Educação era exatamente, como se diz agora, endereçar o problema do absentismo. E que em 2018 até previam ter uma poupança de 10 milhões de euros e em 2019 6 milhões de euros. E eu já agora aproveitava, já que estamos a falar nisto, qual é que foi o resultado? Como é que foi do absentismo? Pronto, ótimo, então terão poupado seguramente estes 16 milhões de euros em 2 anos. E então, volto à minha pergunta inicial. Se pouparam esse dinheiro e o resultado foi tão positivo, então também não deve ser um problema de absentismo. Eu nesta fase já não sei muito bem o que é o problema, mas o que eu sei é que as escolas estão fechadas e sei que há greves. Portanto, talvez o Sr. Ministro nos possa aqui iluminar sobre o que é o problema. Se não é estrutural e se não é de absentismo, então do que é que será? Bom, de qualquer das maneiras, foi, como disse, e bem posta em marcha uma solução que é esta reserva de recrutamento, a tal, uma espécie de uma BCE, mas não se pode chamar assim, porque isso era um pecado para os professores, mas para os funcionários já se pode chamar. Pronto. Na verdade, é uma lista em que, quando não há um assistente operacional, se vai lá, por ordem, procurar quem é o próximo que pode substituir. Como era com os professores, mas como digo, isso para os professores é um desprimor, mas para os funcionários já não é nenhum desprimor. Pronto, e então, a minha pergunta é, que aliás, na sequência daquilo que disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, antes de se indignar, a pergunta é, o que é que acontece quando a lista acaba? Era disto, eu calculei que sim, estava-lhe a dar essa deixa. A minha pergunta então é, o que é que acontece quando a lista acaba? Porque, no caso dos professores, que era uma coisa muito mal pensada, mas na verdade depois no fim havia a possibilidade da contratação de escola. Aqui nos funcionários não acontece nada, entramos no vazio outra vez. Portanto, não sei, se calhar nas tais correções, fica aqui a sugestão, talvez corrigir este vazio que entretanto se cria quando acaba a lista de recrutamento. Também na sequência das recomendações e sugestões para ajudar, eu também sugeria que quando se fazem peças legislativas, tentassem conciliar as pontas. Porquê? Vamos lá ver o que é que acontece. Provavelmente é só um caso, mas é um caso que, por exemplo, abrange Odivelas inteiro. Portanto, eu tenho pena não estar cá a senhora Secretária de Estado, Susana Amador, porque ela conhece este caso bem. E tem que ver com isto. Como sabem, na Odivelas foi introduzido o tema da semestralidade. As escolas funcionam por semestres. Significa que, por exemplo, agora, neste mês de dezembro, em vez das aulas acabarem a 17 de dezembro, como acontece nas outras, acabam a 20, por causa da questão dos semestres. Como não tinham assistentes operacionais em número suficiente, tiveram que, e como também não conseguiram contratar através ainda da tal bolsa, contrataram horas, as tais horas a 3,82 € a hora. Os tarefeiros a 3,82 € a hora.
Só que só podem contratar até aquilo que o despacho de organização do ano letivo permite, que é até o último dia de aulas, que é dia 17. O que significa que nos próximos 3 dias não têm assistentes operacionais, porque se esqueceram que, quando fazem flexibilização curricular, e muito bem, é preciso depois garantir que todos os diplomas batem certos um com o outro. E, portanto, talvez, aqui também na lógica das sugestões, corrigir esta ideia para depois não haver aqui 3 dias. Eu bem sei que são 3 dias, mas são 3 dias em que a escola não tem funcionários que cheguem para funcionar. E termino com uma última pergunta, termino já, Sr. Presidente, que tem a ver com a descentralização. Várias escolas nos têm trazido esta questão. Quando passarem as competências para os municípios a partir de janeiro, por exemplo, estas bolsas de contratação vão manter-se? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser transferida a responsabilidade para as câmaras municipais? Muito obrigada. Muito bem, Sra. Deputada, agradeço a utilidade e o tempo de uso. Temos 5 minutos. A pedido do Sr. Ministro da Educação, será o Sr. Secretário de Estado que fará a informação a iniciar. Sim. Muito bem, tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma resposta breve sobre a questão específica de Odivelas, agradecendo a sugestão, mas também informando que nos concelhos, e com fez isso em Odivelas, fez isso em Almada, em que se avançou para este tipo de organização, com estes duas iniciativas piloto nestes 2 concelhos, foi o trabalho preparatório envolveu um acordo entre o município, as escolas, as associações de pais, para que toda a gente estivesse de acordo antes de se avançar, e também com o pressuposto de nos sinalizarem necessidades que daí adviriam. Claro que aquilo que nós estamos aqui a falar novamente são de substituições, não é? Portanto, isso não podia ser antecipado à data em que estes acordos foram feitos. Mas, de qualquer forma, é uma boa sugestão que isso tenha sido em conta. Posso? Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas várias questões, pelas várias sugestões que sempre traz aqui. É muito importante e pedia-me que eu a iluminasse. Eu, mesmo indo à frente, nem a alumio, nem a ilumino. É muito difícil. Já sabe que existem aqui diferenças, não digo ideológicas, mas substantivas, que fazem com que a minha capacidade, mesmo nesta época, não me permitam alumiá-la ou iluminá-la. Mas é bom que tenhamos esta dicotomia, esta dialética e, acima de tudo, o que nós queremos é que possamos robustecer o corpo de funcionários não docentes nas nossas escolas. Sabemos bem que o absentismo é um problema e que temos que trabalhar. Nós temos trabalhado para que verdadeiramente possamos entender em cada uma das nossas escolas quais são as razões do absentismo. Existe outra questão que é fundamental. Acontece também com os docentes, mas acontece maioritariamente com os não docentes. Quando temos agrupamentos de escolas onde praticamente não há absentismo generalizado e temos outros agrupamentos de escolas onde existem taxas de absentismo muito superiores à média, indica-nos que há algum problema, e não será necessariamente a água, nesse agrupamento de escolas. E é preciso entender, juntamente com quem gera as escolas, juntamente com o corpo de não docentes, o que é que está a catalisar estes números do absentismo e como é que podemos trabalhar também com as equipas locais de saúde para entender o que é que verdadeiramente está a provocar estes graus de absentismo. Por outro lado, é importante dizer que a contratação de horas não pode ser, obviamente, uma solução generalizada. Nós temos que trabalhar, e eu disse-o aqui, para diminuir a precariedade. É verdade que existe, em alguns casos, já o dissemos, é conhecido e é possível segui-lo pela forma como abrem os concursos, mas temos que trabalhar reiteradamente para diminuir esta opção, que muitas vezes é a opção de recurso que acontece em soluções concretas.